E o Palavra de Vida está de volta e segue com o quadro Viva a Cultura. Nesse terceiro domingo da Páscoa, em que a igreja prolonga a alegria da ressurreição, o clipe escolhido é o da canção Serei Tudo, do grupo missionário Shalom, com a participação de Laura Salvador. Jesus, tudo está exposto à tua luz. Tudo está exposto à tua luz. Vejo tua doce luz a iluminar minhas trevas. Deixo tua face revelar o que em minhas sombras esconderá. Imagens que criei de mim, dons que me apropriei, fardos que carreguei, somente por amor a mim. Vem a luz divina, eu me rendo a ti. Se me queres nada, eu serei nada. Se me queres tudo, eu serei tudo. Confio cegamente em ti, pois tu tens o melhor pra mim. O quadro A Voz do Pastor é um espaço de reflexão e espiritualidade, conduzido pelo arcebispo metropolitano do Rio de Janeiro, o cardeal Orani João Tempesta. Hoje você confere a meditação sobre a liturgia desse terceiro domingo da Páscoa e uma mensagem especial para a nossa vivência durante essa semana. Caríssimos irmãos e irmãs, Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou. Aleluia, aleluia. Estamos continuando o tempo da Páscoa, vivendo o terceiro domingo da Páscoa. Tempo de nós aprofundarmos a nossa experiência pascal, de encontrarmos Cristo ressuscitado, a nossa vida e sermos suas testemunhas nesse tempo tão necessário, tão complexo, tão difícil de hoje, que nós o testemunhemos e o proclamemos cada vez mais de quem encontrou a vida e, portanto, partilha essa vida com os irmãos e irmãs. Nós estamos na nossa 62ª Assembleia Geral Ordinária da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Começou quarta-feira passada, no dia 14, e vai até a próxima sexta-feira, dia 24. Tivemos logo no início, nos dois primeiros dias, nosso retiro espiritual, o cardeal Pizzaballa, patriarca latino, de Jerusalém. E estamos aí concluindo as discussões para publicarmos as novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, que para nós aqui também serve de texto norteador do nosso plano de pastoral, junto com outros textos também, que nós sempre adotamos para sermos a reflexão dos trabalhos também dos próximos anos. Também hoje eu agradeço a Deus, são 17 anos que eu iniciei a minha missão aqui no Rio de Janeiro. Era o Domingo da Misericórdia, naquela época, o dia 19. E nós benzemos a Deus por essa caminhada de 17 anos, justamente benzendo essa comunhão, essa aceitação, esse acolhimento do povo de Deus que habita essa cidade, que apesar dos seus sofrimentos, das questões sociais e de violência, tem um coração muito aberto à graça de Deus e caminha no Senhor.
E nós sabemos e conhecemos muito bem como Deus tem feito maravilhas no coração e na vida de tantas pessoas e tantas realidades que nós vemos no nosso dia a dia. Bendito seja o Senhor, que assim vai nos conduzindo, caríssimos amigos e irmãos, dentro daquilo que Ele vai mostrando para nós os caminhos de uma nova vida, de uma presença também diante das realidades difíceis que nós encontramos no dia a dia. O terceiro domingo da Páscoa, meus irmãos e irmãs, continua justamente a experiência pascal dos encontros com o ressuscitado e do anúncio do Cristo ressuscitado. O Evangelho nós já escutamos no domingo de Páscoa à tarde, os discípulos de Emaús, Lucas 24, 13 a 35, não é? Que fala naquela tarde do dia da ressurreição, do domingo da ressurreição, tinha 2 discípulos de Jesus voltando para casa, desanimados, né? Desanimados com os acontecimentos, né? O que eles conversando pelo caminho, tu és o único peregrino em Jerusalém, que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias. E aí disseram, o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Estão decepcionados. Porém, na verdade, algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham visto e dito. A ele, porém, ninguém o viu. Portanto, meus irmãos e irmãs, Jesus se coloca no meio das decepções da vida, no meio das realidades nossas, nosso dia a dia. E não faltam problemas na nossa vida, meus irmãos e irmãs. Quantas decepções com aqueles próximos e aqueles de longe. Quantas flechadas levamos a cada momento em nossa vida. Nós sabemos que através das mídias digitais hoje e com a liberdade de expressão que todos têm, de poder falar o que tem e o que quer, sem ter nenhuma responsabilidade de dividir, separar, de machucar. Principalmente as lideranças recebem sempre muitas questões e muitas flechadas e que vão machucando as pessoas e machucando também a igreja de muitas formas, não é? Portanto, os discípulos de Emaús falam um pouquinho dessa realidade toda. Mas Jesus vai dizer, mas como vocês são sem inteligência, lentos para crer tudo que os profetas falaram. Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés, passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falaram a respeito dele. Jesus conta então a história da salvação, como as coisas iam acontecer. E enquanto conversavam, chegavam perto do povoado. Jesus parecia que era mais distante, ia continuar a viagem, mas eles sentiram que alguma coisa era diferente. Experimentaram que iam ficar com ele. Fica conosco, pois já é tarde e a noite está chegando. Esse aspecto, meus irmãos e irmãs, que deve marcar a nossa vida, o nosso coração. Senhor, fica conosco no meio dessas tribulações todas. Vem chegando a escuridão, está chegando a noite. Você é a luz que ilumina a nossa vida e o nosso coração. Essa é uma oração, meus irmãos, constante de todo apóstolo cristão. Fica conosco, Senhor, pois vem chegando a escuridão e vem chegando a noite. As duras dificuldades de cada dia. E aí, quando sentou-se à mesa com eles, tomou o pão, abençoou, partiu e distribuía. Ao fazer, símbolo da Eucaristia, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Ao partir o pão, a Eucaristia, diante das várias dores da nossa vida, meus irmãos e irmãs,
nós somos chamados a ver que ao partir o pão nós o reconhecemos, é Jesus. Na Eucaristia, na missa diária, na missa dominical, é encontrar com Jesus que está presente no meio de nós e a nossa vida. Ao partir o pão, os desanimados discípulos de Emaús, assim chamados, viram que Jesus estava vivo, presente no meio deles. E aí, uma vez que o encontraram, desaparece a pessoa ali na sua frente. Então, comentam com o outro: não estava ardendo o nosso coração quando nos falava pelo caminho, nos explicava as Escrituras? Não estava o coração cheio de ardor? E aí se levantaram e voltaram para Jerusalém, de onde estavam fugindo, voltaram para Jerusalém. E aí encontraram os 11, que estavam reunidos, e também falaram: olha, realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles também contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. O Senhor está presente no meio de nós e nos dá o dom da fé de encontrá-lo, reconhecê-lo. Permaneçamos com Ele, que vem consolar nossa vida, no meio das decepções da vida, mas também nos trazer a boa notícia da sua presença no meio de nós. É nesse aspecto, meus irmãos e irmãs, que na leitura primeira desse terceiro domingo da Páscoa, os Atos dos Apóstolos, temos justamente o discurso de Pedro. Pedro, de pé, junto com os 11 apóstolos, levantou a voz e falou à multidão: homens de Israel, escutai estas palavras. Jesus de Nazaré foi um homem aprovado por Deus, junto de vós, pelos milagres, prodígios e sinais, que Deus realizou por meio dele entre vós. Tudo isso vós bem o sabeis. Deus, em seu desígnio e previsão, determinou que fosse entregue pelas mãos dos ímpios, e vós o matastes, pregando numa cruz. Mas Deus ressuscitou dos mortos, libertando-o das angústias da morte, porque não era possível que ela o dominasse. E aí vem contando sobre a Davi e tudo mais. Alegrou-se por isso meu coração e exultou a minha língua, dando assim toda a conotação da ressurreição, não é? E aí ele vai concluir: irmãos, seja-me permitido dizer com franqueza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. E seu sepulcro está entre nós até hoje, né? Portanto, né, Jesus Cristo, portanto, não foi abandonado na região dos mortos, e sua carne não conheceu a corrupção, né? Com efeito, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disto todos nós somos testemunhas. E agora, exaltado pela direita de Deus, Jesus recebeu o Espírito Santo, que fora prometido pelo Pai, e derramou como estáis vendo e ouvindo. Ele fala de Pentecostes, né? Portanto, Deus ressuscitou esse mesmo Jesus, e disto nós todos somos testemunhas. É o grande anúncio, meus irmãos e irmãs, que Pedro faz no domingo de Pentecostes, o pequerigma. Jesus morreu, foi sepultado, mas ressuscitou e está vivo, presente no meio de nós. E a igreja, através dos tempos, vai fazer isso sempre. O querigma vai sempre ser anunciado, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. É isso que nós fazemos, meus irmãos e irmãs, e falaremos sempre, anunciando a vida e a salvação em Jesus Cristo, nosso Senhor. Deve extravasar cada vez mais nossa vida nesse aspecto. E a segunda leitura, a carta de Pedro, meus irmãos e irmãs, ele vai lembrar também isso: sabeis que fostes resgatados da vida fútil herdada dos vossos pais, não por meio de coisas perecíveis, como a prata e o ouro, mas pelo precioso sangue de Cristo, não é? Como de um cordeiro sem mancha nem defeito, não é? Por isso, e nesses tempos, ele apareceu por amor de vós, por ele que alcançaste a fé em Deus. Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu a glória, e assim a vossa fé e esperança estão em Deus. A carta de Pedro vai repetir justamente o querigma, justamente, ou seja, o Senhor ressuscitou, está presente no meio de nós. Portanto, meus irmãos e irmãs,
nós somos chamados a cantar, a louvar, como um salmo de resposta da liturgia desse domingo. Vós me ensinais vosso caminho para a vida, junto de vós felicidade sem limites. Queremos cantar isso, meus irmãos e irmãs, no meio de tantas situações difíceis, complexas de cada dia, Ele caminha conosco, nos dá certeza da vida nova, nos resgata de nossos pecados, nos faz suas testemunhas. Disto nós somos testemunhas, Ele está vivo hoje no meio de nós. Por isso nos ensinais os caminhos para a vida. Junto de vós está a felicidade sem limites. E o Salmo número 15 vai lembrar isso. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Somente vós sois o meu Senhor. Nenhum bem eu posso achar fora de vós. Ó Senhor, sois minha herança e minha taça. Meu destino está seguro em vossas mãos. Eis porque meu coração está em festa, minha alma rejubila de alegria, e até meu corpo no repouso está tranquilo, pois não haveis de me deixar entregue à morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Vós me ensinais vosso caminho para a vida. Junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Terceiro domingo da Páscoa, meus irmãos e irmãs, participe da missa na sua comunidade. Escute o Senhor falar no seu coração. Veja justamente que nós somos chamados a proclamar a vida e grande alegria do Senhor ressuscitado. Reze pela nossa Assembleia, 62ª Assembleia dos Bispos do Brasil, reunidos em Aparecida, na Casa da Mãe. Estamos agora na segunda semana, próxima sexta nós vamos concluir. Peçamos a Deus que nós possamos encontrar sempre os melhores caminhos para toda a igreja do Brasil, para que nós testemunhemos aquele que é a razão da nossa vida, Jesus Cristo, nosso Senhor. Cristo ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia. Verdadeiramente ressuscitou, aleluia, aleluia. Ele está no meio de nós e é a nossa vida. Que Deus abençoe e guarde a todos. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, o nosso muito obrigado aqui ao Cardeal Orani João Tempesta pela reflexão que renova em nós a esperança da ressurreição. Bom, o programa de hoje fica por aqui. No próximo domingo temos um novo encontro marcado. Agora fique com a Santa Missa em sua casa. Uma semana de muita paz para você e para sua família. Até lá, tchau, tchau!